E aí pessoal, eu sou Carol, professora de Geografia do curso Essência, e hoje a gente vai começar mais uma videoaula sobre migrações. Vamos dar uma olhada? Tema migrações, os principais movimentos migratórios são migrantes. Os migrantes são aqueles que vão se deslocar ao longo de um território, então vai de uma região a outra, mas permanecendo dentro de um único território. Depois nós temos o emigrante e o imigrante, que são a mesma pessoa. Por quê? O emigrante é aquele cara que ele está saindo de algum lugar, ele precisa sair. E o imigrante é quando ele chega em outro lugar. Vamos lembrar dos nossos bisavós, tataravós, que vieram muitas vezes da Europa. Então, países europeus como a Itália, esse cara é emigrante na Itália e chegando no Brasil ele é um imigrante, beleza? Pessoal, só para vocês entenderem, por que acontece essa migração, essa movimentação de pessoas? Busca de uma vida melhor, crises econômicas ou crises no sentido de guerras. Eu tenho problemas, com guerra na região, a pessoa precisa sair dali, precisa se deslocar para ter uma vida melhor. E é isso que acontece. Os principais movimentos. Nós temos também movimentos que são temporários. Esses movimentos temporários são divididos em dois. Ele pode ser sazonal, ou chamado de transumância, e ele pode ser chamado de pendular. São dois tipos, vamos entender. O sazonal é aquele que tem um tempo determinado, um período de tempo. Está ligado muitas vezes à colheita de alguma coisa em outra região. Então a pessoa mora em uma região do país e se desloca em determinada época do ano para trabalhar em colheitas. Fica um tempo ali e depois volta para a sua região de origem. Sazonal ou transumância, beleza? Já o pendular é um movimento diário. Como o próprio nome diz, lembra um pêndulo. Você vai e você volta, todos os dias. É um movimento onde as pessoas muitas vezes saem para trabalhar. Então moram em uma cidade, mas sai para trabalhar em outra. Sai de manhã, volta à noite. Ou para estudar, estuda em uma cidade e mora em outra. Ela vai e volta todos os dias. Todos esses movimentos, eles não estão ligados ao turismo. Então a gente tem que lembrar que não pode ligar movimento migratório ao turismo. Isso não é o correto. Beleza, pessoal? Continuando aqui. Nós temos os movimentos migratórios definitivos. Isso quer dizer que ele é sem volta. Principais fluxos, vamos lembrar aí as aulas de história. Final do século XIX até meados do século passado, século XX. Quem estava expulsando as pessoas, Então essa retirada, essa saída de pessoas era a partir da Europa, da Ásia e do Oriente Médio. A Ásia, vamos focar no Japão principalmente. E onde recebia essas pessoas? Estados Unidos, Canadá, o Brasil e também aqui pertinho da gente a Argentina. Essas pessoas, essas populações foram aceitas. Por quê? Elas eram mão de obra, ou muitas vezes o que aconteceu aqui no Brasil é uma tentativa também desses países de tentar deixar a população com mais cara de europeia. Isso acontece, pessoal. Aconteceu muito. E os fluxos mais recentes do século XXI, saindo do Oriente Médio e da África, indo em direção à Europa principalmente. Por que isso está acontecendo? Aqui eu tinha um motivo, eu tinha fome, eu tinha guerra, eu tinha muitas dificuldades. Então, Primeira e Segunda Guerra Mundial, períodos anteriores às grandes guerras também, onde essas populações passavam muita fome, muitas dificuldades, precisavam o quê? Fazer a América, conhecer novos lugares para tentar uma vida melhor. E a partir daí esses movimentos foram gigantescos. Atualmente, esses movimentos também estão ligados à fome, a perseguições políticas, a guerras, tá?
Só que eu tenho uma concentração de recebimento, né, dessas pessoas na Europa. Por quê? Proximidade, gente. Então, Oriente Médio, a gente tem que focar na Síria. A guerra da Síria está expulsando muitas pessoas. Então, essas pessoas estão saindo do seu país porque elas não têm alternativa. Elas sabem que se ficar ali, cai uma bomba na cabeça e ela pode morrer. Então, as famílias estão desesperadas. E os africanos, mesmo problema, principalmente no norte da África, muitos conflitos econômicos, conflitos de cunho religioso e conflitos civis, né? Guerra civil nos países. Essas pessoas então migram dessas duas regiões em direção ao continente europeu. Muitas vezes através da travessia, atravessando o Mar Mediterrâneo, em condições péssimas, e a chance dessa pessoa chegar até o seu destino final são pequenas. Beleza, pessoal? Então fizemos aqui um panorama básico sobre tudo que vocês precisam saber de migração. Vamos dar uma olhada agora como que essa questão vai aparecer no Enem. Então, o Enem 2018, vamos dar uma olhada como foi perguntado o tema migrações. Questão 64 do Enem 2018, prova amarela. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Jornal Le Monde, outubro de 2015, foi adaptado. O cenário descrito aponta uma crise humanitária que é explicada pelo processo de A. Migração maciça de pessoas atingidas por catástrofe natural. B. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. C. Desmobilização voluntária de militares cooptados por seitas extremistas. D. Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. E. Desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Então, pessoal, vamos dar uma olhada. Falamos de Síria, refugiados, e tem uma frase importante, né, que o homem em questão fala: estamos em todos os lugares e em lugar nenhum. Isso quer dizer que essas pessoas, esses refugiados, esses migrantes, eles estão dispersos, né, em vários lugares da região ou até em outro continente, mas eles não estão em lugar nenhum porque nenhum desses lugares é realmente o seu lugar, a sua origem, o seu pertencimento. Na alternativa A, ele fala sobre uma catástrofe natural. Então, a gente já elimina, porque na Síria está acontecendo uma guerra civil, certo? Então, nada de catástrofe natural. B. Uma hibridização cultural de grupos caracterizados por uma homogeneidade social. Então, o grupo é homogêneo, é todo mundo igual, parecido? Não, né, gente? Já corta essa. C. Desmobilização voluntária de militares cooptados por seitas extremistas. Nossa, se é uma seita extremista, ele não consegue, né, se desmobilizar voluntariamente. Corta. D. Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Então, em algum momento do texto ele fala de uma peregrinação? Não, ele fala de pessoas que estão saindo em busca de uma vida melhor.
Então, só sobrou a letra E, pessoal. Então, desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Você é forçado a sair da sua casa, você precisa sair da sua terra natal, tá bom? Então, questão 64, prova amarela do Enem 2018. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de migrações. Agora entra na nossa plataforma, faz os exercícios e a gente já continua com a próxima videoaula. Obrigada!